Senhor, amados irmãos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo Edson. Estamos dando continuidade às os nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre. A nossa revista, ela traz o título Batalha Espiritual. O povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Nossa lição é a de número 4, do dia 24 de janeiro de 2019, primeiro trimestre de 2019, né? A nossa lição, ela traz um título, Possessão Demoníaca e a Autoridade do Nome de Jesus. Então, possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. É o título da nossa lição. Sou o professor Alba Edson Gomes Livramento, mas é comum e conhecido me chamar de Irmão Edson. Eu sou professor da Escola Bíblica Dominical, um dos professores, né? Na verdade, sou um dos professores da nossa EBD. Nesse trimestre, eu também estou com um cargo aí de estar coordenando aí, ajudando na coordenação da Escola Bíblica Dominical, né? Mas a minha especialidade é trabalhar na obra de Deus aí como colaborador aí, como professor. Muito bem. Eu peço a sua cooperação aí, nos ajude aí no nosso trabalho, né? Nós temos esse trabalho semanal e publicamos aí no YouTube, e eu peço a sua gentileza de nos inscreva aí no nosso canal, compartilhe as nossas lições, mande para um amigo, um conhecido, um irmão em Cristo, e fazendo assim, você está trabalhando no reino de Deus. Muito bem. Vamos à nossa lição. Texto áureo da nossa lição. Nos diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Lucas, capítulo de número 10, versículo 17. A verdade prática nos diz: o relato do endemoniado gadareno mostra a sabedoria absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus demônios. Tá? Então nós temos aqui o nosso texto áureo, que eu costumo chamar de versículo-chave, e versículo chave, porque ele é que nos traz aí todo o conteúdo, né, de uma forma resumida da nossa lição. Nesse caso aqui, o Senhor Jesus envia os seus discípulos, né, de 2 em 2, né, aí o envio dos 70, e aí ele dá ordens, né, e durante todas as suas, eu acredito que naquele seu grande dia, onde o Senhor reuniu os seus discípulos para enviá-los, ele falou ali, a Bíblia diz que ele começa a ordená-los que eles entrassem numa cidade e depois entrassem numa casa, saudassem com a paz. Se a paz não fosse recebida, que repousaria sobre aquele lá, se não, ela retornaria para eles, e dá todas umas instruções, e que eles estavam recebendo o poder para pisar serpentes, escorpiões, e se comesse alguma coisa mortífera, não lhes faziam mal, e aí vai, né? Tem todo um relato. Mas o Senhor Jesus, se os seus irmãos perceberem, não falou assim abertamente, de uma forma clara, que eles poderiam expulsar demônios, né? Embora ele falou que ele vos daria autoridade, né?
para pisar serpente e escorpiões. É como se ele dissesse, né? Vocês expulsarão demônios, né? E teve sim, tem um versículo que ele fala que eles dá ordem sobre os demônios para que eles pudessem expulsar. Não sei o que passou pela cabeça dos discípulos, né? Mas o que tá bastante claro é que eles ficaram admirados quando os demônios se submeteram às suas ordens, né? No nome de Jesus. Então eles voltam e daquela lição, daquele relato, e eles trazem um relatório e falam para o Senhor: olha, Senhor, nós estamos alegres, porque admirados estamos, porque até os demônios submetem a tuas ordens. Nós falamos em teu nome e eles obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor Jesus ali diz para eles, para que eles não ficassem alegres com aquilo, não ficasse tão abismado, tão entusiasmado com aquele relato, com aquele acontecimento, mas eles ficassem contentes e ficassem alegres, porque os seus nomes estavam escritos no livro da vida, né? Então, amados, isso aqui é uma lição maravilhosa para nós, porque como ministro do Senhor, como servos do Senhor, nós temos que nos alegrarmos pela nossa salvação, né? Nos alegrarmos pelo motivo do nosso nome estar escrito no livro da vida, não porque as obras que fazemos no nome de Jesus elas são feitas, e nós não devemos nos alegrarmos ou nos engrandecermos com isso. É lógico, ficamos bastante contentes, né? E até aumenta a nossa fé quando fazemos algo na obra do Senhor e somos bem-sucedidos, né? Digamos assim, né? Entre aspas, bem-sucedidos. Essa sucessão, esse bem-sucedido, não no sentido de nos engrandecermos, não no sentido de nos darmos uma autonomia para fazer aquela obra, mas ficamos contentes e ficamos bem-sucedidos no intuito da autoridade no nome de quem fomos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no sentido da autoridade do nome de Jesus ser engrandecido nas nossas vidas. Eu lembro de uma época, no início da minha fé, que eu estava com o meu filho enfermo. Meu filho, ele, no início da sua vida, ele foi um bebezinho de bastante, sofreu assim bastantes enfermidades, né? E aí eu lembro de uma noite que nós estávamos na nossa casa, eu e a minha esposa. Os meus filhos eram muito pequenos, né? Hoje ele já é um adolescente, né? Um adolescente jovem, né? Um jovem adolescente já de seus 18 para 19 anos, né? Por que não dizer um jovem? Então, eu lembro dessa época que meu filho se encontrava numa noite, final de semana, era véspera de feriado. Eu não me lembro muito bem quais eram os feriados. Eu sei que só ia ter médico ali uns 7, 8 dias depois, porque eram feriados prolongados. Eu acho que era final de ano, né? Natal, uma coisa assim. Não me lembro mais. Eu sei que era uma véspera de feriado, uma sexta-feira. E o meu filho com uma tosse, né? Ele teve uns problemas de respiratório no início da sua vida, né? Ele era bebezinho, acho que nem 1 ano de idade não tinha, talvez se muito tivesse, era 10, 11 meses. Ele era muito criança, muito mesmo, muito bebê. E ali, deitado na nossa cama, eu lembro que aquela criança
numa noite de final de semana, ficou bastante agravado aquela situação. E eu olhei pela janela assim, olhei para os 4 cantos, não via uma resposta para eu incomodar. Eu não tinha carro na época, para que eu incomodasse um vizinho para levar o meu filho no médico. Depois eu lembrei que eu tinha um vizinho sim, que eu considero como um pai na fé, como um pai, assim, até hoje considero este irmão como realmente uma âncora, digamos assim, na minha vida, né, como pai na fé, como um paizão mesmo. E eu lembrei deste irmão, falei, eu vou chamar o irmão fulano para ir com meu filho, para ir comigo no hospital. Depois eu lembrei que não tinha médico, os médicos naquela época eram muito mais complicados os hospitais. E aí eu olhei assim olhei assim e pus a mão sobre o meu filho, sobre o peito do meu filho. A minha esposa estava na sala dela, entrou no quarto, ela viu que eu estava orando, eu pus a mão sobre o meu filho, repreendendo aquela enfermidade, repreendendo aquela tosse. E aí a minha esposa chega, senta na cama também e punha a mão sobre a minha, e nós começamos a orar ali de voz baixa, né? Eu comecei a orar de voz baixa, fiquei uns 3 a 4 minutos orando, né? Repreendendo aquela enfermidade. E aí eu pude perceber que o meu filho começou a ter aquela paz, aquela tosse começou de pouco a pouco ir afastando, né? Até que ele começou a dormir, ele dormiu. E aí eu levantei, glorifiquei a Deus e saí. Quando eu acabo de sair na sala novamente, ele começa a tossir de uma forma muito mais intensa, como se dissesse assim, não adiantou a oração. Eu voltei, sentei na cama novamente, dessa vez eu ajoelhando sobre o solo, com as mãos sobre o peito do meu filho novamente. E agora como um clamor, eu fiz como um clamor naquela época. E aí eu repreendendo como se fosse com uma autoridade maior. Parece que o Senhor aquela hora me impulsou com uma autoridade maior, crendo de uma maneira mais consistente. Louvado seja o nome do Senhor. Aí minha esposa chega, fica em pé no quarto e faz a mesma coisa. Punha a mão sobre a minha mão e nós começamos a repreender aquela enfermidade. Meu amado, o meu filho começa a adormecer novamente, ele começa a dormir. Olha, irmãos, eu lembro como hoje, aquela enfermidade nunca mais voltou no meu filho, nunca mais ela voltou. Eu glorifico a Deus. De vez em quando eu dou esse testemunho na igreja, né? De vez em quando eu dou esse testemunho. É uma coisa maravilhosa, né? Então nós ficamos alegres, sim, isso é verdade. Mas nós temos que nos alegrarmos, porque o nosso nome está no livro da vida. Amém, amados? Então, um pequeno testemunho aí no início desta videoaula, para aumentar a nossa fé, né? Essa autoridade foi nos dada, amados, mas não é para nós engrandecermos e acharmos que somos o crente tal. Nós temos que glorificar o nome do Senhor e ter alegria que o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém, amados? Vamos adiante. A nossa lição está baseada no livro de Marcos, no capítulo 5, versículos do 2 ao 13. Não vou ler para ganharmos tempo, mas é de bastante importância você ler para que possamos entendermos essa lição. Amém? Vamos adiante. Temos aqui 3 ou 4 objetivos específicos: destacar a possessão e a sua harmonização na narrativa bíblica. Então aqui nós vamos estar destacando a possessão demoníaca e a harmonização na narrativa bíblica. O primeiro tópico vai tratar deste assunto. O segundo objetivo, conceituar legião demoníaca. Terceiro objetivo, expor o poder de Jesus sobre os demônios. E o quarto objetivo é analisar o comportamento dos porqueiros e do povo, né? Dos porcos, né?
e do povo, na verdade. Vamos adiante. Na opinião do professor também, aqui não vou ler, e espero que você possa aí dar continuidade e ler, né, porque aqui nós vamos ver que aqui nesta lição nós temos uma continuidade, né, digamos assim, da lição anterior, um desdobramento da lição anterior. Então, na lição passada nós estudamos sobre a natureza dos demônios, e aqui nós vamos estar vendo a sua atuação, né, a possessão demoníaca de uma forma mais real, e aí nós vemos a autoridade do nome de Jesus, né? Então, aqui nessa lista, na opinião do professor, você pode estar lendo e tirando aí as suas próprias conclusões. Você que tem alguma experiência com Deus, né, irá entender muito mais essa situação aqui na qual eu estou falando. Louvado seja o nome do Senhor. Introdução. Aqui na nossa introdução nós digamos o seguinte: o relato do endemoniado gadareno encontra-se também em Marcos e Lucas, com algumas variações. O fato revela informações sobre a possessão demoníaca e o poder absoluto de Jesus sobre o reino das trevas, né? Então, nós vemos aqui que é uma continuidade da lição anterior. Seu reino, na lição anterior nós falamos lá, né, nós podemos lembrar, aqui eu coloquei um lembrete da aula anterior, porque lá nós falamos sobre os principados, potestades, príncipes do mundo das trevas e hostes espirituais da maldade. Tá? Efésios capítulo 6, versículo 12, fala sobre este reino, né? Então, quando fala que o fato revela informações sobre a possessão demoníaca e o poder absoluto de Jesus sobre todo o reino das trevas, está dizendo o seguinte: este governo, este reino que eu frisei bastante na lição passada, potestades, principados, príncipes do mundo das trevas, também é um reino. Hostes espirituais da iniquidade ou da maldade também é um reino. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que este reino não deve ser combatido contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Este reino só pode ser combatido através, né, de uma proteção, através da proteção, capacete da justiça, né, através da fé, através das orações. Está lá, a partir do versículo de número 13 ao 18 de Efésios, está lá o diagnóstico que este reino é combatido. E quando diz que o nome de Jesus, o poder absoluto do nome de Jesus, o poder absoluto do nome de Jesus é sobre este reino do mal, tá certo? Então, na nossa introdução, bastante explicando aí, essa passagem para que entendamos como que combateremos esse reino maligno. É um prenúncio da vitória final de Cristo sobre Satanás e seus anjos, e não somente isso, mas também uma prova viva de que podemos confiar em Jesus, tá? Podemos realmente confiar em Jesus, porque Ele é sobre esse reino, o reino maligno. Muito bem. A possessão maligna. Possessão maligna, três subtópicos aí. Nós temos a harmonização nas narrativas, a opressão e um quadro estarrecedor. Vamos falar cada um deles. Narrativas, tá? Aqui vai dizer que o Lucas afirma que eram dois endemoniados, mas Marcos e Lucas registram apenas um. O que é mais importante aqui é sabermos que, embora um conta uma história
que eram dois, e dois conta a história que era um, mas o que mais interessa para nós aqui é sabermos que os dois, ou que seja um, eles estavam sobre a possessão demoníaca, e existia uma legião, né, que tratava, uma legião que estavam sobre aqueles moços, né? Então a ênfase, na verdade aqui está dando a ênfase aqui à autoridade de Jesus sobre aqueles espíritos malignos que estavam sobre aquele homem, né? Aquele homem endemoniado. No caso aqui, quando Marcos e Lucas fala que eram apenas um, então está falando dele. No caso de Mateus, falam de dois endemoniados. O que interessa é que o Senhor Jesus expulsou aquele espírito maligno. Então, aqui na narrativa, a ênfase aqui é para o nome de Jesus, que tem autoridade para expulsar qualquer espírito maligno, tá certo? A possessão. Os demônios aparecem como agentes de Satanás, causadores de males, danos, e suas vítimas características típicas como força sobre-humana. Pode ser poder de adivinhar, conhecimento sobrenatural. Então nós vemos aqui que o inimigo, os demônios, eles aparecem como agentes satânicos, causadores de males. Então eles são agentes eles são colirregionários do seu príncipe maior, né? Que eles são distribuídos naquela hierarquia de governos que falamos agora há pouco na introdução: principados, potestades, príncipes das trevas e o príncipe das trevas, e tem um outro governo lá que eu não lembro agora qual exatamente. Então eles estão dentro dessas divisões, na qual o seu príncipe maior é Satanás. Ele é o agente. O agente é o feitor. Na verdade, ele é o feitor de todos eles, é o comandante principal, tá certo? Então eles atacam suas vítimas e, ao possuí-las, dominam suas faculdades mentais, levando-as às demência, tá certo? Então o ataque satânico é dessa maneira. Atacam as vítimas, né, possuem, né, confundindo a sua cabeça, confundindo o seu transtorno mental, né, trazendo transtorno mental, fazendo a pessoa a demência, né, a esquecimentos, incapacitando as pessoas, muitas vezes até de falar ou de ver. Não que eles não falam, às vezes eles ficam mudos, né? Usam as pessoas não falam, ou não vê, ou melhor, eles enxergam, mas não têm consciência daquilo que eles estão enxergando, né? Então é isso, essas são obras malignas, na qual nós precisamos expulsar no nome de Jesus, né? Um quadro estarrecedor. No caso aqui, o endemoniado gadareno vivia nos sepulcros, né? Uma pessoa que vive em lugar que não tem vida humana, digamos assim, não é um lugar normal para viver, então nós vemos que a pessoa está no quadro estarrecedor. Se você encontra alguém que de repente está próximo de você, mas é uma pessoa que vive muito fechado, uma pessoa que procura viver sozinha, que procura estar em lugares estranhos, então essa pessoa está, né, nesse quadro, né? Então precisa ser tratada, né? A sua vida espiritual precisa ser tratada, porque se encontra já numa condição estarrecedora, tá?
Corria pelos olha como que essa pessoa estava, corria pelos montes e deserto e se feria com pedras. Então eles se tocavam, né? não tocavam em pedras, até se feriam e viviam nos sepulcros, já demonstrando sua total anormalidade. Então, mostrando sua total de anormalidade. Então, eles se encontravam nessa situação. Então, quando presenciamos isso, precisamos, né, ter aí a autoridade no nome de Jesus para expulsá-lo, porque está aí o dedo de Satanás. Comportamento violento e sobrenatural do gadareno, para sua própria destruição e para a perturbação de seus vizinhos. Revela a natureza destruidora de Satanás, né? Muitas das vezes, entre vizinhos, né, de repente você tem alguém, né, que tem algum comportamento estranho, até perturbador, então precisa, né, realmente de ser expulso, orar por ele, orar para aquele espírito maligno venha fugir, venha sair daquela pessoa, porque pode ter aí o dedo de Satanás. Tá? Segundo subtópico, a legião demoníaca. Vamos andar rápido, né, amados, porque nós temos aqui bastante coisa, a nossa lição é um pouco extensa, mas vamos aqui, de uma maneira prática e objetiva, estar falando cada uma delas. Vamos falar aqui, no segundo tópico, nós temos 3 subtópicos, uma legião, expulsão e não dialogar, e vamos falar sobre a presença de Jesus, né? Uma legião. Então nós vamos aqui explicar aqui bastante, de uma maneira clara, o que é uma legião. Neste caso aqui, Jesus perguntou para o espírito maligno qual era o seu nome, e ele diz, olha, nós somos muitos, por esse motivo o nome é legião. Naquela época, amados, uma legião de soldado romano tinha aí aproximadamente 6.000 soldados. Não necessariamente eles tinham 6.000 homens, né? 6.000 pessoas, 6.000 espíritos, mas eles diziam que eram muitos. Então, nesta imagem aqui, eu encontrei aqui nos meus estudos, que era acima de 200 ou 200 demônios, ou às vezes nem isso, mas são muitos, né? Isso é para representar a quantidade de demônios, tá certo? Então eram muitos no caso aqui. No caso do diálogo, o Senhor Jesus, quando ele dialoga com aquele demônio, a intuito, né, era expulsá-lo, na verdade, e também para mostrar para a humanidade, para o povo, né, qual era de onde viria, né? Nós vemos aqui muitas pessoas, né, no mundo aí, em igrejas, né, neopentecostais, esses neopentecostalistas aí, eles têm uma maneira de conversar com o demônio, né? Então não é o caso nosso aqui. Nós não devemos, né, usar essa prática de dialogar, trazer diálogo com o demônio. O caso aqui é expulsá-lo, né? O Senhor Jesus ele faz essa pergunta, né? Porque eles não devemos acreditá-los, no que eles falam, porque eles são mentirosos. Por esse motivo nós não devemos acreditar no que eles falam, nós devemos expulsá-lo, né? Expulsá-lo, na verdade. A presença de Jesus, o poder da presença de Jesus incomoda o reino das trevas, tá? Então, quando eles percebem que Jesus estava presente, eles têm que sair. No caso aqui, o espírito imundo perguntou para Jesus: vieste aqui nos atormentar, porque eles sabiam que não era tempo ainda deles saírem.
Então eles perguntam, viesse aqui nos atormentar. Isso mostra que a presença de Jesus é um tormento para o reino das trevas, né? É um tormento. Por esse motivo ele, né, se incomodou, ele se incomodou quando ele presencia ali a sua presença. E também que esse encontro serviu como prenúncio da condenação final do diabo, e seus anjos. Quando eles entendem que Jesus está presente, eles percebem que estão perdendo o terreno, né? Quando eles percebem que estão perdendo o terreno, aí eles ficam se incomodados, né? Então é por isso que o Senhor Jesus é muito importante nas nossas vidas, para que nós venhamos a ficar atento, né? Atento a essa situação. Quando encontramos alguém nessa situação, temos que expulsar no nome de Jesus, que o Senhor Jesus é poderoso para fazer esta obra. O poder de Jesus. 3 subtópicos também nós temos aqui. Os demônios sabem quem é Jesus, a soberania de Jesus, a libertação dos oprimidos. O relato da possessão do Gadareno e de sua libertação é uma amostra do poder absoluto de Jesus até sobre todo o reino das trevas. Os próprios demônios sabem quem é Jesus. Olha, os próprios demônios sabem quem é Jesus. Conhecemos essa passagem lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15, né? Conhecemos essa passagem que eles disseram que eles conheciam muito bem quem era Paulo, quem era Paulo e quem era Jesus. E aí ele fala, mas vós quem sois? Quem sois? Então eles conheciam, né, conhecem muito bem quem é Jesus. Por esse motivo eles submetem, porque eles conhecem que no nome de Jesus há poder. Quem tem contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Eles têm medo de Jesus e estremecem diante dele, né? Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Os demônios sabem que há um tempo determinado para o seu juízo divino sobre as hostes infernais e temem por isso. Então eles sabem que já é condenado e eles têm medo de chegar o dia deles serem expulsos, né? Deles serem mandados para a condenação eterna, para o inferno, porque na verdade eles ainda não estão lá, né? Então até eles sabem que lá é complicado para eles. A soberania de Jesus. Nessa passagem vemos que aquele demônio, ou pelo menos o porta-voz deles, suplicando, pediram 3 coisas: que Jesus não os mandasse para outra região, que não os mandasse para o abismo antes do tempo e que lhes permitisse entrar na manada de porcos que estavam passando, né? Que estavam passando lá naquela ocasião. Os demônios não são nada diante de Jesus, isso é verdade. Diante de Jesus eles não são nada. Jesus dá uma ordem e eles têm que obedecer à ordem do mestre. Marcos parece mostrar Satanás e seus demônios como inconvenientes e não como seres poderosos diante de Jesus. Eles não têm nenhum poder, né? Então não parece não, eles não têm nenhum poder. O inimigo de nossa alma não pode fazer o que quer, né? Os demônios fazem esses pedidos porque não pode resistir
o poder de Jesus. Eles fizeram esse pedido porque não podiam resistir o poder de Jesus. Libertação do oprimido. A extraordinária libertação do gadareno logo chamou a atenção do povo, né? O povo ficou admirado porque aquele moço estava em uma situação demente, né? Ao ponto de cortá-los, andar pelos sepulcros, o deserto, e de uma hora para outra repentinamente ele fica são, né? Encontra-se o homem em perfeito juízo, vestindo e junto com Jesus, né? Glorificando a Deus quando vemos pessoas oprimidas pelo maligno sendo libertadas pelo poder de Jesus. Ele nos delegou essa tarefa. Então o Senhor Jesus nos delegou essa tarefa para fazermos isso também com pessoas quando nos encontramos desta maneira. Tá certo, amados? Quarto subtópico, nós vemos aqui os porqueiros. Na verdade, aqui são os porcos, né? 3 subtópicos também, o local do acontecimento, sobre a manada de porcos e o estranho pedido do povo. O estranho pedido do povo. Muito bem. Local. Aqui no caso, Mateus, como falei já no início, Mateus fala aqui de uma província, né? Uma província. Lucas fala da província ou terra dos Gadarenos. Na verdade, essa região era uma região da Gadara, né? Situada a aproximadamente 8 quilômetros do lago de Genazaré. Esta era uma região do Mar da Galileia, onde Jesus, né, era território que Jesus andava, né, pregando e curando e libertando. Essa região hoje ela é na região da Cisjordânia ou da Jordânia, né? A 500 quilômetros, 50 quilômetros aproximadamente, né, no caso aqui de Jerusalém, né? Ambos os territórios faziam parte da região de Decápolis, né? De Decápolis, a leste de Galileia, da Galileia. Na verdade, aqui, amados, eu falei de Jerusalém, seria, né, cerca de 50 quilômetros da Galileia, tá? Da Galileia, tá bom? Segundo os historiadores, Joséfo, o território de Gadara se estendia até o lago da Galileia. Moedas daquele tempo traziam o nome de Gadara como o desenho de um barco impresso, tá? Então é só detalhes aí para enriquecer o comentário. Bom, sobre a manada de porcos. Aqui há uns estudos que naquela época a população de Decápolis era mista, né, de judeus e gentios. E porcos era um animal que era criado pelos judeus ou pelos gentios. E era um animal que era considerado imundo pelos os judeus, até pelo fato de Jesus ter ordenado que aquela manada, que aqueles demônios entrassem naquela manada de porcos. Por esse motivo, os judeus os consideram imundo. Nesse caso aqui, eram quase 2.000 porcos. Pode ver lá no livro, lá no versículo 13 da leitura bíblica em classe, podemos ver que eram quase 2.000 porcos essa manada. Nem os porcos mesmo resistiram àquela opressão do inimigo, né? Que eles foram precipitaram-se no mar, né? No lago, e morreram afogados, né? Por causa da opressão maligna. É assim que o inimigo faz. Ele vem matar, roubar e destruir. Então quando ele começa a sua possessão maligna em qualquer situação, nas pessoas principalmente, né, ele traz essa opressão, né? Ele oprime o camarada e faz com que leve a pessoa à morte. Os judeus consideravam os demônios e os porcos como pertencentes à mesma ordem, e os porcos eram considerados o lar
dos espíritos imundos, tá? Então, assim como o nosso corpo é templo do Espírito Santo, os judeus consideram os porcos como templo do espírito maligno, no caso aí do espírito imundo aí. Estranho pedido do povo. No caso, Jesus foi convidado a retirar da terra dos Gadarenos por causa dos prejuízos que ele deu, né? No caso aqui eram quase 2.000 porcos, e a Bíblia diz que ele deu um prejuízo naquela época porque esses porcos se precipitaram, né? E por aquele motivo começa a ter até o mercado de porcos, acredito que começou a decair, né? A ter uma declividade. Por quê? Por causa daquela situação. Agora todo mundo considerando o imundo não compraria, com certeza, né? Aos que subsistem Jesus por qualquer coisa, ou substituem Jesus por qualquer coisa, né? E é muito comum coisificar as pessoas e personificar as coisas. É muito comum isso, as pessoas hoje em dia, diminuir vidas humanas e dar credibilidade a coisas materiais. Sei lá, quando fala de coisa material, fala de tudo que vale dinheiro, né? Então, hoje em dia é muito comum isso. Não vou entrar em detalhes aqui, mas nós vemos hoje em dia no nosso meio animais, nós vemos nos noticiários diariamente, nós vemos aí governantes, né, nossos, né, dando muitas ênfases a animais, enquanto pessoas não têm assim tanta importância na sociedade. Não estou aqui tirando o mérito que devemos sim cuidar dos animais, não é nesse sentido, temos que cuidar dos animais sim, mas vidas humanas têm mais valor do que animal, tá certo? Muito bem, podemos concluir a nossa lição dizendo o seguinte, que a possessão demoníaca é um fenômeno estarrecedor que só pode ser contido pelo nome de Jesus. Só pode ser contido, só pode ser levado em consideração de uma resposta imediata através do poder do nome de Jesus. O Senhor Jesus manifestou o seu poder sobre toda a natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre o poder das trevas. Então, ele manifestou o seu poder sobre todas essas coisas e ele nos deu autoridade também para fazer isso no seu nome. Por esse motivo, nós, no nome de Jesus, temos autoridade para expulsar demônio, para expulsar. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos conceda uma semana maravilhosa e boa aula, e até domingo, no nome de Jesus. Amém?